Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado a ouvir-me por aqui, o meu nome é Catarina e neste podcast falamos sobre viagens. Se estás a ouvir isto numa altura em que ainda estejamos a passar pelo Covid-19, eu resolvi continuar a criar conteúdo, mesmo com tempos incertos, porque eu sei que eventualmente isto vai passar e vamos todos voltar a viajar. E eu acho que devemos manter uma mensagem positiva, por isso é que eu quero continuar a partilhar histórias de viagem. Vamos todos voltar e vamos sair daqui e vamos continuar a viajar. Espero eu que de uma forma mais consciente do que temos feito até agora, de uma forma diferente, mas pronto. Eu queria deixar uma mensagem de força a todas as pessoas que estão em casa e não estão a conseguir lidar muito bem com isto, também a todas as pessoas que não podem estar em casa mas queriam estar. Enfim, vai aqui assim uma grande força para toda a gente. Eu sei que vamos conseguir ultrapassar isto com mais ou menos percalços pelo caminho. Enfim, no episódio desta semana eu estou à conversa com a Andreia Franco sobre uma viagem espetacular que ela fez à África, mais concretamente a Namíbia e ao Botsuana, e depois também passou ali noutro sítio que eu vou deixar para ouvires para perceberes onde é que foi. Uma viagem que ela fez com a mãe e pronto, enfim, espero que gostes desta minha conversa com a Andreia e que te sirva para te distraires um bocadinho e te rires um bocadinho connosco ao longo deste tempo. Vamos então para o episódio e boas aventuras! Olá, Andreia! Olá, Catarina! Então, como é que estás? Está tudo bem contigo? Está tudo bem. Sim. Então, tudo ótimo. Boa. Tudo a correr bem. Sim, ainda bem, é o que interessa. Olha, nós vamos aqui assim falar um bocadinho sobre uma viagem que tu fizeste ao continente africano, não é? E tu andaste lá por vários países, mas antes de entrarmos aí na nossa conversa, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar? Então, o meu nome é Andreia Franco, eu sou angolana, apesar de estar a viver em Portugal, sou angolana, por isso também esta escolha desta viagem para falarmos pelo meu continente, que adoro. Sou mãe de dois filhos, uma menina, um menino, e a gente conheceu-se, não é? Sim. Num curso de empreendedorismo online. Eu também tenho um projeto online que é o Simplify, cujo objetivo é ajudar as famílias a melhorar os seus hábitos alimentares. E pronto, eu acho que é tudo por agora. Está bem, boa. Esse teu projeto, eu depois vou deixar os links todos na descrição do episódio, está bem? Para se alguém tiver curiosidade, ir lá espreitar. Acho que sim, tenho curiosidade, curiosidade porque é muito giro, passa modéstia. Acho que sim, portanto fica toda a gente convidada a ir lá. Mas então, estavas a dizer que és de Angola, mas também fizeste uma viagem para outros países ali à volta, não foi? Sim. Esta viagem que eu queria partilhar contigo e com os teus ouvintes, foi uma viagem que eu fiz, que foi completamente inesquecível, como são todas as viagens, claro, mas esta foi muito especial também porque a fiz com a minha mãe. E então foi uma viagem que saímos de Angola, de avião, e fomos até à Namíbia, que é ao sul de Angola, faz fronteira com Angola, a sul, e fomos parar à capital, Windhoek. Nós quando chegámos a Windhoek, alugámos um carro com tendas em cima, no Tejadilho, porque a ideia era ir acampando pelo caminho, em parques de campismo, mas também não necessariamente acampar sempre, ou seja, eu sou uma pessoa que gosto muito de natureza, mas às vezes também gosto de ter assim os meus confortos. Algum conforto de vez em quando. Também. Sim, dormir assim numa caminha mais fofinha, e então a nossa ideia era realmente ficar em parques de campismo, mas também ficar nos lodges que iam aparecendo pelo caminho. Pela minha mãe, teríamos ficado sempre a acampar, porque ela nessas coisas é muito mais todo terreno que eu, mas pronto. E eu, a minha mãe e eu, o meu namorado na altura.
que ia a conduzir o carro. E então lá fomos nós, de Windhoek, pegámos no carro, e lá fomos nós em direção à fronteira com o Botsuana, que é exatamente viajar para leste. Fomos ficando, eu não consigo, infelizmente, lembrar-me de todos os pontinhos em que a gente esteve, mas tivemos numas cidadezinhas, umas maiores, umas mais pequeninas. Acho que passámos por Gobabis, ainda é na Namíbia. Sim. E depois, quando passámos para o Botsuana, a nossa intenção foi ir até Maun para apanhar um avião para o Delta do Okavango. Então isso foi assim uma grande viagem por terra primeiro, não é? Sim. Foi uma viagem muito, muito grande. Não sei quantos quilómetros é que nós fizemos, mas fizemos muitos quilómetros, porque a África realmente as distâncias são muito, muito grandes. E então nós acabámos por, como te disse, fomos até Maun, porque eu sou bióloga e sempre adorei aqueles documentários do David Attenborough e tudo e mais alguma coisa, e tinha uma grande vontade de ir até ao Delta do Okavango, que é assim, um local mágico e espetacular, porque é, para já, pronto, o rio que depois desaguou ali naquele delta nasce em Angola. E então tinha todo assim um significado mágico para mim poder andar por aquele continente que até há bem pouco tempo estas viagens eram completamente desaconselhadas, não é? Pois, exato, sim. Ali, tivemos muito... a minha juventude toda foi passada praticamente em Luanda, não nos aventurávamos a sair de Luanda para outras províncias, por isso isto foi assim uma... Foi mesmo uma grande aventura na altura. É, uma grande aventura, uma grande sensação de liberdade. Pronto, apanhámos um aviãozinho de Maun para o Delta do Okavango, daqueles aviões pequeninos. Ai, como é que é a viagem nesses aviões? Eles tremem mais do que os outros? Sim, muito. É interessante, mas também não dura muito tempo. É uma viagem rápida. É uma coisa relativamente rápida. Pronto, e lá está. Ver o Delta ali por cima do ar, bem, foi uma coisa assim espetacular. Sim. De lágrimas mesmo. E pronto, e depois no Delta, pronto, esta parte da viagem ficou extremamente cara, porque ir de aviãozinho, são aqueles aviões pequeninos que levam para aí, sei lá, 10 passageiros, ir ali para o meio do Delta do Okavango, pronto, isto não ficou nada barato, mas pronto, acho que valeu totalmente a pena. Ficámos num lodge, num dos muitos que existem lá, completamente cercados por natureza. Uau! Espetacular, as pessoas sempre super sorridentes e muito afetuosas com os turistas e pronto, eu e a minha mãe, claro, dizíamos sempre, nós estamos ali de Angola, então era logo uma grande festa. Estou aqui perto! Exato. E então, acho que ficámos lá, acho que só ficámos uma ou 2 noites, porque aquilo era realmente caro. E então, num dos dias de manhã, houve assim uma situação, assim, daquelas mais espetaculares do mundo. Que foi, eu e a minha mãe estávamos lá na nossa cabanita e eles tinham-nos dado aqueles sinalizadores que o pessoal usa nos jogos de futebol para fazer barulho. Sim. As coisas irritantes. Sim. E tinham-nos dado isso, porque eles tinham-nos dito, olha, há elefantes aqui e pronto, e o lodge é mesmo no meio do parque e portanto aquilo não há cercas, não há nada e vocês estão, pronto, se virem um elefante, os elefantes, claro que dado o seu tamanho, por onde passam, fazem estragos, não é? Não quer dizer que eles queiram fazer-vos mal, mas avisem-nos se acontecer alguma coisa e nós, está bem. Entretanto, nesse dia de manhã, estava eu e a minha mãe na cabana e ela estava na casa de banho a fazer o seu xixi e atrás e assim na parte de trás havia uma janela que dava lá para fora e eu vejo um grande elefante
vejo um grande elefante assim atrás, na janela. E a minha reação foi: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E a minha mãe assim, sem saber se levantava da sanita. O que é que fazia? Eu pensei que era uma cobra, assim, uma coisa qualquer. E eu, quando consegui dizer: mãe, é um elefante. Bem, eu estava em êxtase e também um bocado assustada, né? Porque, pronto, o elefante ali tão perto, eu nunca tinha estado. Quer dizer, ir ao jardim zoológico e dar amendoins ao elefante não tem nada a ver. Não tem nada a ver, claro. Aquilo é mesmo, epá, é brutal, é brutal. E então ela lá se desenvencilhou da casa de banho, fomos as duas lá para fora, chamámos os homens e pronto, eles depois, ele não queria nada, só queria estar ali sim, estava só a ver. No seu lugar, não é? Claro. No seu lugar. Nós é que estávamos ali a mais, no Exato. fundo. Sim, aquilo é o espaço dele. Exatamente, mas foi muito giro, foi uma situação que ainda hoje nos rimos muito. Mas era assim aqueles elefantes grandes? Aquilo era muito grande. Se calhar era o mais pequeno, mas era muito grande. Era mesmo muito grande. E claro, obviamente que mesmo a gente dando o alerta, eles não iam fazer mal. Claro, então, sim. Deixar isto bem claro, que ninguém ia usar nada que pudesse magoar o elefante, mas pronto, pelo menos proteger as pessoas e combinar um plano de fuga, não sei. Mas pronto, já antes nós tínhamos estado num parque de campismo também, que foi à entrada de... Não, exato, já estou a fazer confusão. Isto foi depois, exato, saímos de Mão, do Delta do Okavango, depois fizemos aquelas coisas normais de ir passear de Mokoro, que são assim umas canoazinhas artesanais, fomos passear lá no meio daqueles riachos. Caso nessa altura não vimos nada, nem crocodilos, nem nada dessas coisas. Também acho que dispensava ter um crocodilo a nadar. Assim à frente. Já me aconteceu em Angola, por acaso, mas ali por acaso não. E então fizemos assim umas não digo caminhadas, porque não dava para caminhar, mas fizemos ali uns passeios à volta e depois regressámos a Maun e fomos seguir caminho desta vez para o norte, exatamente, fomos para o norte do Botsuana. Exatamente. Porque a nossa volta, a ideia, pronto, para quem não tem assim este mapa muito, muito presente, a nossa ideia foi chegar a Windhoek, ir sempre... Windhoek, pronto, fica no sul de Angola, não é? Por isso nós saímos de Angola, viajámos para baixo e depois viajámos para a direita e depois a ideia era viajar para cima novamente, para o norte do Botsuana, para depois ir a outro sítio que já te vou dizer mais à frente. Não vale a pena estar a gastar as surpresas já. Sim, deixar aqui um bocadinho de suspense. Exatamente. Mas foi no Delta foi assim, pronto, foi muito especial. Depois daí foram para onde? No norte do Botsuana? Olha, no norte do Botsuana nós fomos em direção a Kazane. Kazane fica perto, há ali uma zona muito, muito interessante da África, que é a faixa de Caprivi, que é assim uma linguazinha que vai da Namíbia, que vai desde a Namíbia para leste, e que é uma zona em que há 3 fronteiras. É a fronteira com a Namíbia, fronteira com Botsuana, fronteira com 3 ou 4, já nem me lembro muito bem, e também com a Zâmbia. Ou seja, é ali uma zona que está ali mesmo na vizinhança de vários países. E então nós saímos lá de Mão, não é? Fomos para norte. Entretanto, ainda ficámos no tal parque que eu ia dizer há pouco, que era um parque de campismo chamava-se North Camp, e tenho-te a dizer que os parques de campismo foi assim uma surpresa total. Como é que foi essa experiência?
Olha, super, super limpos, bem equipados. Foi uma surpresa, porque lá está, a África a gente associa sempre, pronto, a locais com menos desenvolvidos, não é? Sim, sim. Só que aquele turismo ali é tão importante para aqueles países, esta atividade, não é? Para a economia deles, que eles realmente se esforçam em manter estradas boas, ou seja, tu notas uma diferença enorme quando sais de Angola e passas a fronteira para a Namíbia, logo aí as estradas já são completamente diferentes. E depois no Botsuana, bem, estradas também ótimas e tudo que seja oferta de supermercados, de bens, de postos de abastecimento de combustível. Parece que estás na Europa. Assim, mal comparado, não tem nada a ver, não é? Mas alguém que saia da Europa e esteja habituado a esse tipo de utilidades, não é? Porque lá está, em Angola estas coisas são muito menos desenvolvidas. Para nós que saímos de Angola é quase que parecia que estávamos na Europa, parecia que tínhamos chegado a Portugal, por exemplo. E então, em termos de segurança também, nunca tivemos problemas nenhuns a passar as fronteiras. Nós também, desculpa estar sempre a falar de Angola, mas claro. Acho que é importante também fazer esse paralelismo, porque também a experiência que tu tens, não é? Exato, somos um bocado traumatizados com estas coisas das fronteiras e dos vistos e da corrupção e nestes países nunca tivemos nenhum problema. Passávamos com os nossos documentos, nunca ninguém se fazia ao suborno. Pronto, uma atitude completamente diferente daquela que nós estávamos habituados. Por isso foi super smooth fazer esta viagem pelo Botsuana e pela Namíbia. Mas a Namíbia eu já conhecia, Botsuana ainda não conhecia. E então, nesse parque de campismo, também foi engraçado, porque os parques de campismo são dentro dos parques naturais e não há cercas, e então eles dizem-nos, olha, é assim, vocês... Por isso é que as tendas são em cima, porque é mais seguro, ninguém põe tendas no chão, porque os animais à noite podem vir ter connosco. Sim. Okay. Então, nós fomos avisados, pronto, que para termos cuidado à noite, quando fôssemos à casa de banho, para ter cuidado, a voltar para o nosso carro, para a nossa tenda e tal, não sei o quê, mas... não sabíamos não tínhamos assim bem presentes que os animais andavam mesmo lá durante a noite, né? Já nos tinham dito e olha, tenham cuidado e tal, mas durante a noite ouvimos barulhos e realmente, eles andavam mesmo por ali, hienas e outras coisas, não sei, mas sei de hienas que andavam por ali perto. E por isso é mesmo, pronto, estar mesmo ali completamente rodeada por animais e outros animais para além de nós. Foi mesmo engraçado. Depois, nós tivemos assim ou seja, quando eu falo em estradas, nem sempre nós andamos por estradas asfaltadas, porque nesta viagem para o norte de Botsuana acabámos por ter que usar estradas de terra batida também. E os carros também são preparados para isso. O vosso carro era um 4x4? Era. Tem que ser. Era uma daquelas carrinhas, daquelas carrinhas que normalmente são de caixa aberta, só que neste caso não era, para ter as tendas em cima e as nossas tralhas todas no porta-bagagens. Entretanto, nós continuámos lá pelas estradas de terra, sempre a seguir o mapa e essas coisas. Na altura, em 2009, ainda não havia assim muito Google Earth e muito Google Maps e tal, e então íamos ainda pelos mapas e mesmo à descoberta. Tentar não nos enganar muito. E houve alturas que tivemos que passar assim riachos, estás a ver, pelo carro, que não sabíamos se havíamos de passar ou não, porque se aquilo ficava enterrado ou qualquer coisa, e com hipopótamos assim, a vermos hipopótamos assim à distância, que eles são um bocado, são muito ciosos do seu território e não gostam nada que o pessoal ande ali a pisar a casa deles, e então são bichos que impõem respeito, né? Assim como os elefantes. Mas pronto, correu tudo bem, lá passámos os reais que tínhamos passado, nunca ficámos enterrados e, entretanto, também vimos mais elefantes, vimos assim
uma família de elefantes enorme também a atravessar um riacho. Uau. E nós com o carro parado. Isso é que deve ser espetacular. Assim, estás assim no meio e de repente tens os animais todos ali. Completamente. Parece que estás num documentário. Foi mesmo a sensação, não é? Pois. A sensação que te dá. E depois, não sei, é mesmo tudo muito, muito calmo e não sentes aquela pressão de não estar segura, de alguém te ir fazer mal. Não sei explicar. Nunca tivemos medo de andar ali por estradas. O único receio era ficarmos com algum problema no carro. Claro. Não passar ninguém, não é? Mas assim, de alguém nos fazer mal, não, foi tudo super, super tranquilo, foi mesmo muito tranquilo. Se houvesse assim algum problema com o carro, como é que vocês conseguiam resolver? Conseguiam contactar com alguém? Tinham daqueles telefones satélites ou a rede normal funcionava? Nós não tínhamos telefone de satélite, só tínhamos telefone normal, e eu acho que foi sorte mesmo, que um telefone de satélite nestes casos acho que é uma boa ideia. Porque passámos por montes de sítios onde não tínhamos rede. Pois. Não. E então acho que tivemos sorte. Estávamos. Ainda bem. Também era outra aventura, mas. Exatamente. Mas pronto, então depois lá fomos nós para cima. Nós, eu não te disse, mas nós fizemos esta viagem no Natal. Ok. Exato. Foi muito giro. Fizemos a viagem no Natal, então chegámos a Kazan, ali perto, ali havia um rio, um rio que corre ali em cima e que faz a fronteira também. O quando? Deve ser. O Zambeze é do outro lado, mas do lado de Kazan acho que é o quando. Pois, então deve ser, exatamente, deve ser. E então, estou a ver agora, exatamente, também abri aqui o mapa. Ali em cima, eu tenho ideia que nós estivemos num sítio em que estávamos a ver Angola do outro lado. Eu tinha essa ideia, mas não faz sentido, não foi em Kazan, já deve ter sido na volta. Devemos ter entrado um bocado mais para dentro, para o oeste, e acabámos por ver Angola. Sítio em que de um lado era a Namíbia e do outro lado era a Angola. Mas ali em Kazan chegámos para aí no dia, não sei se foi no dia 24 ou no dia 25, e ficámos num lodge de alemães. Há muitos alemães lá naquela zona, alemães e ingleses, mas pronto, ficámos num lodge de alemães, sítio assim à beira-rio, também super tranquilo, e passamos lá o dia de Natal com eles. Eles até, acharam piada, aquilo estava praticamente vazio. Pois, naquela altura. Exato, então nós chegámos lá e acabámos por jantar com eles e passar lá o dia de Natal. Creio que foi dia 25, exato. Nós dia 24 acho que não estávamos lá ainda. E pronto, depois daí fomos então em direção àquele sítio espetacular que se chama Victoria Falls. Ou seja, fomos um bocado mais para leste, fomos a Victoria Falls do lado do Zimbábue, não tivemos do lado da Zâmbia. E então aí é que já sentimos mais perto de casa, no mau sentido, em que ali na fronteira já houve assim umas conversas e tal, e os guardas da fronteira já estavam assim a querer tirar partido da coisa, mas pronto, tranquilo. Lá fomos nós, lá passámos, tivemos aquela visão maravilhosa das cataratas. Como é que é o som? É assim... Ai, Catarina, o som. Tens que lá ir. Pois, eu sei, mas enquanto não vou era para ficar assim. Ainda com mais vontade. Opa, aquilo é... Para já, pronto, tem aquela a parte em que vês as cataratas e pronto, aquela coisa icónica, né, de ver as cataratas Vitória ao vivo. E depois também aquele verde todo, aquele verde sem entrar pelos olhos, aquilo é uma coisa maluca, porque nós, ao contrário do que é aconselhado, nós fomos na época das chuvas. Era isso que eu também te ia perguntar, como é que era o tempo aí em dezembro? Pois, é que a época das chuvas vai de setembro, outubro até maio. E normalmente quem quer fazer safaris ou quem quer fazer estas viagens por África, especialmente para ver animais,
convém que seja nos meses nos meses secos. Não só porque, pronto, também corre-se o risco de apanhar uma chuvada e há mais probabilidade de ficares com o carro enterrado ou isso, mas também porque os animais, como há menos água, eles concentram-se mais, é muito mais fácil vê-los, e então, pronto, o aconselhável é as pessoas irem, pronto, a partir de abril ainda chove muito, mas de maio a agosto é assim a época alta ali naquelas bandas. E então, nós como fomos em dezembro, com a época das chuvas a começar, aquilo estava na sua, não digo eu na sua carga máxima, né? Porque a carga máxima ainda deve ser, pronto, é lá para março, abril, mas havia muita água e era super verde, e depois tu estavas a ver as cataratas e a levar com aquela expressão de água, sabes? Sim. Sim, espetacular mesmo. Depois ainda pensámos fazer bungee jumping ali da ponte, mas pronto, não tivemos coragem. Uau, isso é que era assim uma coisa... Ficaram só pela vontade, pronto. Ficámos ali assim a observar os tempos e tal, mas depois, se calhar é melhor voltar. E então depois lá fomos nós outra vez fazer a nossa viagem de regresso, mas aí já não fomos pelo mesmo caminho, claro, aí fomos mais pelo norte, e porque depois a ideia era voltar para a Namíbia, tínhamos deixado o carro, não é? Sim. Voltar para a Namíbia, mas ir ali ao Etosha ainda. Ok. Ainda queríamos ir ao Etosha, mas depois acabámos por também já... exato, ainda estivemos em Savuti, que é um parque natural ali no Botsuana, também super, muito, muito fixe. Também, em que havia uma questão engraçada que era havia uns chuveiros para as pessoas tomarem banho, e eles diziam que muitas vezes os elefantes iam para lá, para os chuveiros, abrir as torneiras com a tromba. E, sim, eu nunca vi, né? Não sei se era um mito urbano, um mito rural ali da zona. Mas era engraçado, por acaso. Exato. Eles acho que são espertos para isso, mas pronto, olha, acabei por não saber. Entretanto, nós fomos, como estava a dizer, em direção à Namíbia, novamente. Acabámos por não passar no Etosha e fomos diretos à costa. Fomos ali para aquela zona de Swakopmund. Em Swakopmund, aquilo é uma zona, é como se fosse uma Alemanha africana, aquilo era uma colónia alemã ali na Namíbia. Aliás, a Namíbia era a única colónia alemã, não é? Mas a Swakopmund manteve assim umas características, assim, as ruas e as casas e isso, aquilo é engraçado. E então fomos para lá e acabámos por... Lá também houve uma situação engraçada que foi, estávamos a chegar, estávamos numa estrada asfaltada, pronto, já com movimento, já com pessoas já vimos muitas pessoas, e o meu namorado na altura era um teimoso do caraças e não quis pôr gasolina no posto anterior, e então, pronto, isto chega, ficámos sem gasolina lá no meio da estrada. E entretanto ele saiu de fora do carro e tal, pronto, a tentar pediu boleia a um carro que entretanto parou, começou a explicar, né, naquele inglês assim, no nosso inglês à tuga, né, o que é que tinha acontecido e tal. Está bem, eu posso levá-lo até à cidade e trago aqui com uns bidões, não sei o quê. E não é que tinha um português lá dentro do carro também. Sério? Às tantas, acho que o português nos ouviu falar ou qualquer coisa, só português, e nós, sim, mais ou menos, e tal, fogo, o português está em todo lado. Que grande coincidência. Podes crer, e então, pronto, ainda ficámos mais relaxadas, né? Porque eu e a minha mãe estávamos no carro, também para não estar a abandonar o carro. Ele ainda demorou imenso tempo, foi buscar os bidões, meteu gasolina e pronto, lá continuámos para o nosso destino. Então, ai, meu Deus! A dica é, sempre que há uma bomba, pôr gasolina. Exatamente. Convém não estar a facilitar muito, porque aquelas... nunca se sabe, né? Sim, e vocês também fartaram-se... Pois, vocês andaram tantos quilómetros por aí, fogo.
Desde o Botsuana até a Namíbia, depois para essa costa, foi assim imensos quilómetros. Depois hei de fazer as contas. Aliás, eu devo ter isso apontado em algum lado, agora não. Sim. É que não tenho assim memória. Mas então, essa cidadezinha era assim muito alemã, é isso? Sim, e até, pronto... Até fria estava. Aquilo é mesmo ali na costa e então, até me lembro de nós termos que vestir uns polares e tal, porque aquilo estava mesmo frio, era uma cidade assim, na costa e ventosa. Passámos lá o fim de ano, lá nessa cidade, que não foi um fim de ano completamente normal, né? Porque não fomos a festa nenhuma. Aliás, foi anormal. Foi um fim de ano anormal. Não fomos a festa nenhuma, estivemos lá numa fogueira e tal, da praia, foi giro também. Mas não me deixou assim grandes... depois de ter estado onde eu estive... Pois, acredito. Botsuana, ter voltado assim a ver uma cidade e carros e casas, pronto. Exato, é giro, sim. Mas é engraçado, mas vamos lá voltar. E então, a ideia depois era ir a um parque natural, que eu não sei se aquilo é um parque natural, se chama parque natural ou não, mas pronto, ok. Nós fomos de Swakopmund, fomos mais ou menos para sudeste, desculpa. Ali no meio da Namíbia há uma cidade que se chama Solitaire. E há ali um parque, não sei se já ouviste falar de Sossusvlei. Sim. Pronto, fomos de lá para Solitaire porque a nossa ideia, passámos por Solitaire porque a nossa ideia era depois ir para esse tal parque. Exato, é o Naukloof National Park. Solitaire é uma das últimas cidades, enfim, localidades antes desse tal Naukloof Mountain Park, que é o deserto, pronto. É ali no meio. E então, a nossa intenção era ir para o deserto, que isto foi, já viste a variedade de habitats onde nós tivemos, né? Pois é. Foi assim uma coisa, desde o delta até ao deserto, passando pela costa. Diversidade. Pronto. E então fomos lá para Sossusvlei, que é uma zona muito estranha, super estranha, linda, de tão estranha que é. Que é assim é uma extensão enorme de uma área plana esbranquiçada, com umas árvores mortas, umas árvores que não estão mortas já há não sei quanto tempo, sem folhas, só sem o nada, tronco, não é? Só assim os troncos. Só tem assim o tronquinho e depois à volta tem só dunas, estás a ver? Dunas vermelhas, daquele vermelhão maravilhoso. E então, quisemos ir aí também e fomos, pronto, claro que fomos, havia lá uma duna, há lá uma duna que muita gente sobe, que é a Duna 45, que é aquela duna que o turista sobe. Claro que estes turistas descobriram lá uma duna e pronto, e foram subir uma duna sem água. Pensámos assim, saímos do parque campismo e pensámos assim, a minha mãe ficou e nós pensámos, vamos dar ali uma voltinha. Olha mãe, já vimos, vamos dar ali uma voltinha. Então lá fomos nós os dois, encontramos uma duna, como é que é? Vamos subir esta duna? Bora lá subir. Olha Catarina, 1h30 para subir a duna. De gatas, aquilo nunca mais acabava, aquela duna nunca mais acabava. Entretanto, lá conseguimos subir a duna. Se tu vis na minha foto de perfil do Facebook, nessa duna. E então depois fomos ver na net e acho que subimos uma duna que se chama Big Daddy, que é só a maior duna que ali da... Tiveram uma pontaria também. Que pontaria lá. É sério, não sei o que é que nos deu, mas pronto, é um bocado aquela coisa do turista, temos que subir uma duna e não sei o quê, não sei porquê, mas pronto, nem sei se psicologicamente é algo acertado a fazer, né? Sim. Até acho que não, mas pronto, só subia toda a Duna 45, se calhar a Duna 45 era a única que se podia subir, não sei, às tantas, e nós infringimos ali aquela... Se calhar aquelas todas e fomos para a outra. E depois, pronto, lá voltámos para o parque de campismo, completamente cansados. Cheios de sede. Mas lá em cima, como é que é a vista assim do topo da duna? Espetacular, é só dunas, dunas à volta. Não consegues ver mais nada. Não consegues ver, nem consegues ver... dunas a perder de vista ali.
Sim, sim, parece que estás mesmo no teto do mundo. Pronto, em Sussuvelei, aquilo é uma zona tão árida que não há lá muitos bichos, né? Tirando aqueles assim mais adaptados àquela zona. Aí foi mesmo pela paisagem, foi um local que nós escolhemos pela bonita paisagem que tem e que se um dia fores lá, aconselho vivamente. Sim, vais sim. ficar maravilhada com aquilo. Pronto, e então, depois dessa viagem, depois desse local, pronto, depois acabámos por voltar fomos para cima, acabámos por voltar para Vinduque, entregámos o nosso carro, apanhámos o avião e voltámos para Luanda. Depois de uns bons dias, foram para aí 10 dias de viagem. 10 ou mais, exato. Não, mas mesmo assim deram uma grande volta. Pois foi. O que nós fizemos bem, porque ainda se pôs a hipótese de irmos de carro desde Luanda, mas não sei se teríamos gasto mais dinheiro ou não faço ideia, mas ter voado para Vinduque foi realmente uma boa escolha, porque nós demoraríamos muito tempo a atravessar Angola, porque Angola também as estradas não são muito boas, lá está, e portanto ali de Vinduque foi muito mais fácil e pronto, e depois lá está, depois também está aos supermercados e conseguimos ir fazer as compras para nos abastecer e tal, tudo tranquilo e pronto, e pudemos prosseguir viagem, acho que foi mesmo a melhor opção. Sim. Pronto, olha, e foi assim de uma forma resumida. Porquê que vocês acabaram por não ir ao Etosha? Porque eu já tinha ido, já conhecia o Etosha. Não é que eu seja mandona nem nada disso, né? Mas eu estava a fazer muita questão de ir às dunas. Às dunas, certo, sim. E pronto, o nosso tempo também não era muito, pronto, se fizéssemos aquele desvio não, mas passássemos pelo Etosha, depois acabaríamos talvez por não conseguir ir a Swakopmund e depois, eu também tinha esta coisa de ir à costa, à costa da Namíbia, porque nunca tinha estado na costa, só tinha estado em Vinduque e pronto, e ali mais perto da fronteira e no Etosha sim. Todas as viagens que eu fiz à Namíbia, por acaso eu e esse meu namorado também fizemos uma viagem da África do Sul até Angola, a ideia era ser de mota. Uau. Mas pronto, isso fica para outro episódio. Mas essa não ficou muito bem e acabou em Vinduque também. Mas pronto, aí ainda conheci um bocadinho da parte sul da Namíbia, mas nunca na costa, nunca tinha estado na costa. Então desta vez quiseste experimentar a costa, claro. Sim, convenci-os. Se calhar fui um bocado mandona, vamos todos para a costa, e depois chegámos à costa e aquilo era uma porcaria. Ai, meu Deus. Olha, mas eu estava aqui a pensar por causa da questão da comida e etc, e toda essa logística. Estavas a dizer que havia os supermercados e isso, mas vocês faziam comida? Como é que era essa parte? Sim, nós quando ficávamos nos parques campis fazíamos comida, mas comida aquela básica, né? Umas latas, umas sandes, mas depois no caminho, se fosse preciso, almoçávamos em barraquinhas, em sítios, há muita coisa para, não em todo o percurso, né, que nós fizemos, houve alturas em que andámos horas e horas e horas e não víamos nada, mas nunca tivemos necessidade de passarmos fome nem nada disso, havia conseguíamos sempre chegar a um sítio onde podíamos abastecer ou comer qualquer coisa, assim. Não fomos preparados para fazer assim grandes comezainas no parque campismo, né? Como aquele pessoal que pronto, leva os grelhadores e essas coisas. Eles também tinham lá, eles também têm muitas coisas dessas. Houve uma vez que nós chegámos a comprar umas carnes e a grelhar lá nos grelhadores deles, do parque campismo. Mas fizemos assim uma coisa muito mista, sabes? Muito de... Pronto, não foi totalmente campismo, também não foi totalmente ficar em sítios tipo lodges e hotéis e isso, mas fizemos assim uma coisa mista. Foi um meio termo, não é? Que encontraram assim. Foi, exato. Sim. E essa comida que vocês comiam assim no caminho, era tipo o quê? Na altura eu não tinha tantas preocupações com a minha alimentação como tenho agora. Por isso, era muito à base de pão, enlatados, muito atum,
fruta, bolachas, muitas bolachas, sumos. Chocolates não, isso acho que não. Mas era aquela comida de emergência, estás a ver? Aquelas coisas embaladas, que era assim, tirando a fruta, não comíamos assim coisas muito frescas, né? Pois, claro. Cenouras e alface, essas coisas. Mas depois lá está, quando comíamos num restaurante ou numa barraquinha, também tínhamos sempre a possibilidade de comer assim um bocadinho melhor. Nunca passámos fome, Catarina. Okay. No problem. É o que interessa. Desde que haja qualquer coisa para comer, ficamos bem. Sim, e muita savana, que é uma bebida, que é uma cidra que é espetacular, que eles servem com um bocadinho de limão. Epá, muita savana nós bebemos. Ali no deserto, então, aquilo eram savanas umas atrás das outras. Olha, bons tempos. E nos restaurantes, o que é que comiam? Eles tinham o quê? Aquele pessoal come muito à base de carne. Okay. É muito à base daquelas peças de carne grelhadas, aqueles T-bones, aquelas coisas. Também há fast food, não é? Mas pronto, nós íamos assim mais para esse tipo de comida. Ali na Namíbia e no Botsuana, eles... Eu acho que tem muita influência dos ingleses e do pessoal que passou por lá, e então é aquele tipo de comida, estás a comer uma peça de carne e aquilo não está temperado, não está nada, estás a ver, não fazem como nós, o alhinho e bocadinho de sal põe montes de molhos e coisas e isso, pronto, a comida não é nada de especial, e não não apanhamos assim muita comida local também. Ao contrário de alguns países em que tu tens assim comida local, ali não achamos que houvesse assim muito essa... Não havia assim muita oferta de comida do local. Sim, dali. Às vezes acontece. Pois. Olha, andamos pelos sítios errados. Pois, também pode acontecer, não é? Também pode acontecer. Qual é que foi assim a coisa que gostaste mais dessa viagem toda? Ai, a coisa que eu gostei mais, sabes que eu tenho um bocado de dificuldade em identificar uma coisa. Podem ser duas, não é preciso ser só uma. Como no início da nossa conversa falávamos. Exato. Eu acho que a coisa que eu gostei mais foram os elefantes. Eu desde pequenina que adoro elefantes e nunca... Já tinha visto, mas não com a proximidade e com esta carga toda que vi nesta viagem, aquele elefante que nos assustou e os outros que estavam a fazer o seu caminho normal. Acho que destaco os elefantes, porque lá está, porque por causa da guerra em Angola os elefantes fugiram todos de lá e muitos deles foram se refugiar na Namíbia, no norte da Namíbia, no norte do Botsuana, e então para mim o elefante é um bocado um símbolo de resistência e também da força que a natureza tem, percebes? Eles saíram de Angola e foram para ali e agora lentamente estão a começar a voltar. E então acho que tê-los visto ali no seu habitat natural foi um momento muito, muito especial. E claro, também o Sussussevulei, pela estranheza e pela paisagem completamente inóspita, mas ao mesmo tempo maravilhosa, não sei explicar. Sim, não, eu compreendo bastante bem. Gira. Que giro. Acho que é isso. Gostei muito dessa parte dos elefantes. Obrigada. Olha, estava só a pensar mais uma coisa, que era sobre aquela questão do carro e da tenda lá em cima. Como é que funciona? Eu já vi imagens, portanto, aquilo está fechado, não é? Quando o carro anda. E depois como é que funciona a montagem? Aquilo é só puxar assim, com uma escada? É super simples, Tem que se fazer um bocadinho de força, né? Mas, e pronto, e convém ser uma pessoa que tenha uns braços assim mais longos, um bocadinho mais alta. Não posso ser eu, então. Não podes? Não, pois, eu não sei. Eu sou pequenina. És pequenina, pois, eu também não sou muito grande, não, também sou pequenina. Mas pronto, ficava lá para o XY da coisa, fazer essa parte, também não era assim muito grande, mas pronto. Mas é fácil, aquilo tem umas fitas, tu puxas e pronto, para ela dar a cambalhota e ficar montada, não é preciso fazer mais nada.
E nós, no caso, pronto, tínhamos 2 tendas, né? Sim, sim. Tinha a tenda da minha mãe, depois a outra tenda para nós e completamente tranquilo. Claro que quando a gente se virava, aquilo sentia-se um bocadinho, não era como dormir numa tenda no chão, mas ali tem que ser mesmo. Tem que ser assim, porque, tem de ser em cima. Não corremos o risco de sermos visitados por um qualquer. animal espetacular que pronto. Sim, está só curioso, conversa. Não é? Está só a ver o que é que se passa ali, o que é isto, esta coisa aqui. Exatamente. E à noite a temperatura descia muito ou não, nessa altura do ano? Não, era sempre super agradável, não. Claro que na costa não, na costa aquilo pronto, era assim mais agreste. E no deserto também lembro-me da gente estar assim, à noite vestíamos assim sempre um casaquito, pronto, ali um casaquinho, mas nada, uma temperatura completamente agradável de primavera para aí. Okay. Durante o dia é que passávamos imenso calor, não é? Pois. Porque lá está. Aquelas razões que eu disse há bocado, não é? Da água e das estradas e isso, mas também por causa disso, por causa do calor, porque andar ao calor ali durante o dia é complicado. São países mesmo muito quentes, não é? Sim. E ali no deserto, então, meu Deus, ali era mesmo para assar. Mas pronto, olha, correu tudo maravilhosamente. Sim. Tirando assim uma outra, pronto, um outro detalhe que correu menos bem, mas isso qualquer viagem, meu Deus. Claro, sim. Qualquer coisa, há sempre imprevistos, né? Sim, mas foi maravilhoso. Ainda hoje nos recordamos dessa viagem. Falo muito dessa viagem com a minha mãe porque também foi super importante ter ido com ela. Acho que foi... Sim, terem partilhado essa experiência às duas, não é? Exatamente. Nós temos uma relação mesmo muito, muito próxima e ter feito essa viagem com ela foi muito especial. É uma coisa que vai ficar mesmo para sempre. E pronto, e entretanto já não estou com outro rapaz e tal, mas também foi especial e também há de ficar sempre na memória. Olha, se calhar vou-lhe mandar o teu podcast para ele ouvir. Para ele ouvir e relembrar. Beijinhos, Rui! Não, foi mesmo espetacular. Muito bom. Gostei muito de saber essa tua aventura. Olha, só para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar? Então, podem me encontrar em simplifyit.com e quando eu digo it, é it de comer, é AT. Também estou no Facebook, simplifyit, e no Instagram, em andrea.simplifyit. Só, acho que é isso. Eu sou nova no Instagram. É melhor pôr aí nas notas. Eu ponho os links todos nas notas do episódio. Boa. Olha, obrigada, Andreia. Gostei muito de falar contigo. Obrigada eu. Um grande beijinho, Catarina. Tchau. E boas viagens para todos. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado da minha conversa com a Andreia e que tenhas ficado com vontade de ir conhecer a África. Eu fiquei cheia de vontade de ir à Namíbia e ao Botsuana. Espero que tenhas gostado da nossa conversa. Até ao próximo episódio e boas aventuras!